A Honda sabia que ia perder o reinado na Alemanha, mas acho que eles não imaginavam que as coisas seriam tão ruins. Foi a primeira vez em 40 anos que a montadora japonesa não pontuou numa corrida da classe rainha do Mundial de Moto Velocidade. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Sem Marc Marquez, vencer em Sachsenring já era carta fora do baralho para a Honda nesse fim de semana. Mas não pontuar, aí já era um pouquinho demais, né? Mas foi bem isso que aconteceu. Pela primeira vez na história da MotoGP, a categoria que nasceu em 2002, e pela primeira vez desde 1982, naquela corrida que foi boicotada em Nogaro, a Honda não pontuou. É que tudo deu errado naquele fim de semana, né? Primeiro que o Pol Espargaró caiu ainda no TL1, e foi uma queda feia, ele ficou com um machucado nas costelas, estava bem dolorido, e aí estava um calorão na Alemanha, foi muito difícil para ele resistir à corrida. E ele não conseguiu, teve que abandonar. Takaki Nakagami caiu. O Alex Marques teve que abandonar por conta de um problema com a moto. A moto dele teve um problema naquele dispositivo que ajusta, né, a altura da moto, ficou preso embaixo, ele tentou resolver ali, né, dando um jeitinho meio artesanal durante a corrida, não funcionou, precisou abandonar. O único que conseguiu completar a corrida foi o Stefan Bradl, que é quem está substituindo o Marc Marquez e é o piloto de testes da HRC. Só que ele terminou em 16º, a primeira posição fora da zona de pontuação. Então não teve ponto. Só que acho que o mais curioso disso tudo foi ver o Stefan Bradl falando contra a Honda. Não é sempre que a gente vê piloto, especialmente piloto de teste, né, falando contra a montadora. Porque a posição deles normalmente é mais frágil. Ele é um contratado da fábrica, então não é comum. E ele saiu falando muito, falando que uma fábrica como a Honda é meio que vergonhoso, né? Porque ele teve problema na manopla. Ele disse que não dava para pôr a mão de tão quente que tava. Ele saiu com queimadura da corrida. Ele foi dar entrevista de chinelo com curativo no pé, porque ele estava literalmente queimado por causa do calor e a temperatura que a moto chegou. E ele saiu metendo pau, que é inaceitável que uma fábrica como a Honda tenha uma situação como essa, não sei o que lá. Então foi um fim de semana absolutamente bizarro para a Honda. Acho que todo mundo sabe que a situação da Honda sem Marc Marquez é especialmente ruim. Né? Eles perdem em competitividade, perdem em tudo. Mas um fim de semana como esse na Alemanha foi assim exagerado, né? E aí fica evidente que mudanças são necessárias. E a gente sabe que as mudanças estão a caminho. Muita gente fala que o Joan Mir é o piloto que vai substituir o Pol Espargaró na equipe de fábrica da HRC. Isso ainda não está fechado. O Joan Mir deu uma entrevista esses dias falando que a Honda não é uma moto para o estilo dele. Se você viu só a chamada dessa notícia, você pode estar pensando assim, nossa, mas ele está descartando a Honda? Não, não tá, porque na mesma entrevista ele também disse a Suzuki também não era pro meu estilo. E ele foi campeão mundial, então tá tudo bem. Não é pro estilo, mas aí ele se entende com ela e tá tudo certo. Se o Joan Mir for, é uma mudança no time de fábrica. Se não for o Joan Mir, provavelmente vai ser qualquer outro piloto, mas o Pol Espargaró efetivamente não deve continuar na equipe, porque não deu certo, né? Não foi uma aliança que casou, não encaixou ali. Acho que o Pol chegou cheio de expectativa, ele tinha feito um bom trabalho na KTM, né? A KTM, quando estava com ele ali, ainda não tinha chegado no ponto de vencer e tudo mais, mas foi ele que deu o primeiro pódio, então ele tinha feito um bom trabalho ali com uma equipe que estava precisando se desenvolver, fazia sentido que ele fosse uma aposta para a Honda, mas não funcionou. Então é normal que a Honda esteja buscando outro piloto. Do lado da LCR, essa mudança é efetivamente mais necessária, porque nem Takaki Nakagami e nem Alex Marquez estão fazendo aquilo que se esperava deles. Eles foram muito melhores na primeira vez que o Marc Marquez ficou ausente, né? Em 2020, eles efetivamente assumiram a responsabilidade de serem ali os protagonistas, né, na ausência do Marquez, carregaram a bandeira da Honda, o Alex conseguiu o pódio e tudo mais, mas dessa vez eles estão passando completamente em branco. É uma moto que tem problema? É uma moto que tem problema. É uma moto que parecia melhor no começo do ano? É uma moto que parecia melhor.
Aí você vai falar, caramba, mas como assim? Se você olhar para a MotoGP de hoje, é uma MotoGP muito compacta, tá todo mundo muito próximo. Então qualquer pelinho faz muita diferença. A diferença entre você ser o primeiro e você ser o último não é tipo uma coisa muito gritante. Ninguém tá falando tipo 5 segundos, 10 segundos. A diferença, tipo, num treino, às vezes na classificação, é coisa de 1,5 segundo, 2 segundos. Então qualquer pequena coisa faz muita diferença. Então não é uma moto que tá tão atrás assim, mas a diferença acaba sendo muito impactante. Então a Honda precisa dar um jeito de aparar as arestas dessa moto. Tá prejudicada porque ela tá sem o cara que ela precisa para desenvolver também essa moto. Durante anos e anos a gente falou que a Honda ficou muito dependente do Marc Marques. Sim, e essa dependência é ruim, porque o Marc Marques, se você der para ele uma moto de plástico dessas de miniatura que eu tenho aqui, vocês provavelmente conseguem ver, talvez ele conquiste o título mundial, porque ele vai dar um jeito de fazer esse negócio funcionar. Não é verdade para todo mundo, nem todo mundo consegue fazer isso. Então é ruim você ter uma moto que só ele consiga guiar, mas hoje a Honda tem uma moto que ninguém consegue guiar, e isso também não vai funcionar. Então falta para a Honda também alguém que consiga desenvolver essa moto. Daí todo mundo falar que o erro também foi dispensar o Dani Pedrosa. Porque enquanto o Pedrosa estava lá, a moto era desenvolvida por alguém que conseguia fazer uma moto que funcionasse para todo mundo. A Honda não tinha problema em vencer corrida quando o Pedrosa estava a cargo do desenvolvimento. Precisa de alguém que consiga fazer isso. Precisa de alguém que consiga ajudar nesse processo. E por enquanto, os pilotos que estão lá não estão conseguindo. Então precisa também do trabalho dos engenheiros dar uma revisadinha ali no que eles estão fazendo. A corrida da Alemanha deixou mais ainda evidente que tem um problema. Ah, nossa, mas foram circunstâncias especiais. Foram circunstâncias especiais. Paul estava machucado, Nakagami também não estava em plena forma, porque ainda tinha as consequências do acidente da Catalunha. Mas, um mico histórico que todo mundo vai lembrar, que essa corrida vai ficar na história da Honda como o dia em que, depois de 40 anos, a Honda não pontuou numa corrida que ela costumava dominar. A Alemanha, antes de Marc Marques, já tinha um domínio importante da Honda, é uma pista onde a Honda sempre foi super vitoriosa, é uma pista onde os números sempre foram muito favoráveis para a Honda, e de repente ela se viu sem nenhum pontinho. Então foi um fim de semana muito ruim para a fábrica japonesa e espero que seja um fim de semana que sirva para mudar alguma coisa, acender uma luzinha e quem sabe abrir caminho para um rumo diferente. Precisa mudar alguma coisa para que a Honda volte a ser aquela Honda que a gente estava acostumado a ver e colocar um pouquinho mais de tempero nesse campeonato, porque por enquanto as fábricas europeias seguem chamando muito mais atenção que as japonesas, com exceção de Fábio Quartararo, que segue sendo o rei da temporada, mesmo tendo uma moto que ainda não é a melhor moto da temporada. Mas isso é assunto para outra hora. Me conta aí, o que vocês acharam do desempenho da Honda na Alemanha? Também ficaram surpresos? A gente espera semana que vem. Valeu!